Sabedoria e a tolice. Provérbios 1, versículo 7, nos informa o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da ciência ou da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quero pensar com você hoje sobre a sabedoria e a tolice. Como trilharmos o caminho da sabedoria e como evitarmos o caminho da tolice, que muitas das vezes nos pegam de surpresas. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavra de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. Fique comigo até o final, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para abençoar outras pessoas. A palavra sabedoria aparece na Bíblia 214 vezes, só em Provérbios 47 vezes. A nossa geração necessita urgentemente de sabedoria. Se você tem o costume de ler a Bíblia, eu espero que sim, você está aqui por isso. Provérbios 1 a 9, esses 9 capítulos, a palavra sabedoria é incentivada, é muito colocada em prática. E há uma coisa muito clara no livro de Provérbios. A sabedoria, no conceito de Provérbios, não é sabedoria adquirida por inteligência, mas é saber viver. Então a sabedoria de Provérbios é uma sabedoria muito prática. O indivíduo pode ter PhD em diversas ciências, em diversos estudos e não saber viver. Pode ter notório saber e ainda assim não sabe fazer escolhas e não consegue viver com sabedoria. A sabedoria bíblica, ela é divina, ela não é humana. Por isso deve ser buscada. Você e eu precisamos ir ao encontro dela para adquiri-la. Se você ficar passivo, você será um tolo e não chegará ao conhecimento da sabedoria. Para adquirir a sabedoria, é necessário buscá-la intencionalmente. Saber educar filhos, não gastar mais do que ganha, isso tudo é parte de Provérbios e tem a ver com a sabedoria, que começa com o princípio número 1. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor. A sabedoria em Provérbios, como ela é 100% prática, ela tem uma proposta muito clara de Salomão para nos mostrar o caminho. Deus deu a Salomão uma capacidade divina, onde ele adquiriu sabedoria sem comparação. Por isso ele pode falar com tanta propriedade sobre a sabedoria. Existe um ditado popular que diz que conforme envelhecemos, ficamos mais sábios. Provérbios já não concorda tanto com esse pensamento. Provérbios diz que o tempo não traz sabedoria. A experiência, sim. Você lembra quantas experiências erradas ou acertadas você já teve na vida e isso acumulou sabedoria para você? Quantas coisas você faz hoje que você não faria mais se você tivesse oportunidade de voltar atrás? A experiência da vida te deu sabedoria. Quantas decisões você tomou na juventude que agora talvez você se arrepende e certamente você tomaria outro caminho se você tivesse a experiência que você tem hoje. Hoje, nós somos resultados das decisões que tomamos no passado. Nós não vamos ficar lamentando o nosso passado, mas nós precisamos entender que para a nossa caminhada, a nossa trajetória, precisamos lembrar onde queremos chegar, depende de onde partimos. Então esse é o momento de começar, de recomeçar. É fundamental que você busque a sabedoria. A sabedoria, ela é fundamental, mas temos que decidir onde encontrá-la, aprender e andar com quem tem a sabedoria. E quem tem a sabedoria? O nosso Cristo. O capítulo 8 de Provérbios aponta para a sabedoria como uma apologia à sabedoria. Ali, tudo indica, Salomão está apontando para Cristo, que é a própria sabedoria. A busca da sabedoria, portanto, é um desafio e os preguiçosos, os acomodados, não vão em busca dela, porque isso dá trabalho, mas a recompensa é certa. A sabedoria preserva a vida e o caráter. Se você ler comigo Provérbios 2, versículos 20 a 22, diz o seguinte: para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos, porque os retos habitam a terra e os sinceros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados.
Além de preservar a vida e o caráter, a sabedoria também pode livrar o homem do mal e trazendo para ele uma recompensa. A sabedoria sempre vai oferecer recompensa. Acompanhado da sabedoria está o bem-suceder, a vitória, a recompensa de caminhar na vereda do justo, ela sempre terá uma recompensa. Eu queria que você anotasse esse texto, capítulo 3 de Provérbios, de 1 a 12. É um texto extenso, eu não vou ler agora, mas a sabedoria oferece nesse texto a recompensa. Eu quero pensar com você em apenas 3 exemplos práticos de pessoas que foram consideradas sábias. Eu vou enumerar 3 personagens em diferentes áreas. José, para mim, e lá a história dele está em Gênesis, capítulo 37 a 50. José é um líder sábio. Quando a gente olha para Atos, capítulo 7, versículo 10, nós temos Estevão fazendo referência a José. Atos 7, versículo 10. E livrou-os de todas as tuas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. José foi considerado um homem sábio. Deus deu a ele graça e sabedoria para estar diante de Faraó, e ele foi bem sucedido porque Deus era com ele. Abigail, uma esposa sábia. Vimos José, um líder sábio. Agora eu quero dar o exemplo de Abigail, uma esposa sábia. Quando nós olhamos para 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3, nós temos a referência a esta mulher muito sábia. 1 Samuel 25, versículo 3. Era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. Era uma mulher de bom entendimento, sábia e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Uma esposa sábia, Abigail. Você conhece a história e sabe como ela livrou a sua própria vida e dos seus empregados quando foi ao encontro de Davi e aplacou a ira de Davi. E Daniel, meu último exemplo, um conselheiro sábio. José, um líder sábio. Abigail, uma esposa sábia. Daniel, um conselheiro sábio. Quando olhamos para o profeta Daniel, que é um exemplo claro de pessoa que nós podemos imitar e devemos seguir os seus ensinamentos. Lá em capítulo 5, versículo 11 e 12, olha o testemunho que dão a respeito de Daniel. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, sabedoria e inteligência, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos. E versículo 12. Portanto, se achou neste Daniel um espírito excelente, ciência, sabedoria e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Belsazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Daniel foi um homem que viveu no Império Babilônico e foi ali um homem estadista, um homem que conseguiu traspassar períodos difíceis do período em que Israel está escravizado, tomado e dominado pela Babilônia. Daniel foi um homem de destaque e se tornou conselheiro dos reis daquela época. A sabedoria, portanto, deve ser buscada. Eu não vou me alongar com relação à tolice, mas Provérbios, capítulo 6, vai nos mostrar uma lista que mostra o caráter de um homem perverso ou de um homem tolo. Capítulo 6 de Provérbios, de 12 a 15, nós lemos o seguinte: o homem de Belial, ou homem tolo, é um homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Esse é o perfil de um homem que Deus não aprova. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Quando você lê e continua lendo o texto, Provérbios capítulo 6, 17 a 19, vão mostrar uma relação de coisas que são detestáveis
e que mostram características de um homem tolo e perverso. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que apressam a correr para o mal, testemunha falsa, o que semeia contenda entre os irmãos. Esse o Senhor abomina. O tolo é aquele que anda junto da insensatez. É necessário entender que sem sabedoria você morrerá mais cedo. Provérbios 8:36 termina assim o capítulo 8. Todos os que me aborrecem, que aborrecem a Deus, amam a morte. É uma sentença forte. Nós precisamos refletir sobre isso. Todos os que me aborrecem amam a morte. A conclusão desse nosso devocional sobre sabedoria e tolice, quero que fique bem claro para a sua mente e para a sua consciência que a tolice é parceira do insensato. Não é minha intenção dar ênfase a ela, mas eu quero ler com você, para terminar, Provérbios 14. Eu recomendo que você leia o capítulo inteiro de Provérbios 14. É uma comparação clara, todos os versículos. Salomão vai falar do sábio e do tolo. Mas eu quero ler com você apenas 2 versículos. Capítulo 14 de Provérbios, versículo 1 e versículo 14. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. Provérbios 14:17. A pessoa que se ira muito rapidamente faz loucuras, e o homem que vive tramando ciladas é odiado. A escolha está diante de nós. Se queremos sabedoria, precisamos ir ao encontro dela. A tolice, ela infelizmente nos cerca em todo tempo e em toda hora. Precisamos, para vencer a tolice, nos tornarmos pessoas sábias. Peça ao Senhor sabedoria, Ele a dá, Ele não lança em rosto. Tiago nos informa isso. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá espontaneamente. Deus abençoe você. Eu sou o pastor Wanderley Andrade. Este é o canal Palavra de Esperança e ele existe para abençoar a sua vida. Eu quero pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Se Deus permitir, te vejo amanhã no próximo episódio. Tenha sempre esperança. Deus te abençoe. Forte abraço.